Fala pessoal, hoje a aula nós vamos falar um pouquinho a respeito de associação de resistores, mas nós vamos fazer na prática. Olha só, esse aparelhinho aqui que eu tenho é o que eu chamo de multímetro. O multímetro, ele tem as suas escalas, onde ele pode medir aqui, ó, a tensão em corrente contínua, que é esse símbolozinho aqui, e aqui a corrente vai ser alternada. Alternado, que quando tem esse tiozinho aqui, tá vendo? Esse tiozinho. Aí aqui é 200, 750 volts. Isso aqui serve para a gente medir a tensão, por exemplo, da nossa casa. A nossa casa chega a tensão alternada. Enquanto que quando a gente vai trabalhar com resistores aqui, a gente vai trabalhar com tensão corrente contínua. Corrente alternada, corrente contínua. Corrente contínua é o que a gente vai trabalhar hoje, tem positivo e negativo. A corrente alternada não tem positivo e negativo, é a corrente, aí a tensão da nossa casa, por exemplo. Se a gente medir a tensão lá, a gente tem que colocar nesse lugarzinho aqui. Essa parte de baixo aqui que nos interessa hoje, ó, que é a parte que vai medir a resistência do nosso circuito. Então quero medir com vocês a resistência de alguns resistores. Resistor é esse carinha aqui, ó, um carinha cerâmico. Nós temos que cada um deles tem uma resistência diferente e a sua resistência aí, de acordo com as normas, é determinado pelas cores aqui. Você consegue calcular pelas cores ou jogar no multímetro. Esse aparelhinho aqui já faz isso para a gente. Aqui, esse resistor aqui eu acho que são de 10K, que são 10.000 ohms. Esse aqui de 354 ohms. E esses três são de 354. E aqui, ó, tá vendo essas pulguinhas aqui, pequenininho? Também é resistor. Se a gente comparar com esse carinha aqui, ó, olha a diferença de tamanho. Por isso que nosso celular hoje é bem pequenininho, né? Esse aqui é um resistor SMD, que são resistores bem pequenininhos. E esses outros carinhas aqui são os LEDs. A gente vai trabalhar com LED para a gente ver se vai acender, se vai apagar, o que vai acontecer quando a gente associar os resistores. E aqui eu também tenho uma protoárea, que a gente chama. Essa protoárea, ela funciona mais ou menos assim. Aqui eu tenho um positivo, que eu vou ligar na minha fonte, que eu tenho dois fiozinhos aqui de positivo e negativo. Aí eu tenho o positivo e o negativo de um lado e do outro. São circuitos independentes. Desse lado eu tenho um circuito, desse outro lado eu tenho outro circuito. E qual que é o sentido da gente usar a protoárea? Que sempre, ó, nesse sentido aqui, é sempre conectado. Então, se eu ligar esse com esse, ele já está ligado. Ó. Então, é sempre conectado. Então, a gente vai fazer aí algumas medições para a gente ver como que fica. Bom, como eu quero trabalhar com resistência, eu vou aqui embaixo. Ó. Mas em qual escala que eu vou? Porque tem um monte. Ó. Tem o de 2.000, tem o de 20K, tem o de 200, tem o de 200K. Pessoal, ali eu sei qual que é o meu resistor. Então eu sei qual que é. Esse aqui eu sei que é 10.000. Só que se eu não soubesse, vamos supor que eu tenho minha ponta de prova aqui. Ó. O vermelho é positivo e o preto é negativo. Então eu não sei qual que é. E aí eu quero saber a medição desse resistorzinho aqui. Ó. Aqui para mim vai ficar bem ruim se eu medir ele aqui. Mas se ficar muito ruim eu vou colocar lá no protoboard. Olha lá, ó. Não vai dar nada. Ó. Tá vendo que não deu nada? Então significa que a gente tem que aumentar aqui. Porque não foi o suficiente, 2.000 não foi o suficiente para fazer a leitura. Então vou passar por 20K. 20K é 20.000 ohms. Então, ó, se eu colocar no 20.000 ohms, vamos ver se vai dar. Vou colocar aqui na protoárea que fica mais fácil para eu ver. Ó, coloco aqui a protoárea. Vou colocar assim. De ladinho, vou colocar aqui um do lado do outro assim. Que daí fica mais fácil para eu medir. Olha lá. Se eu colocar aqui, ó, o resistor está aqui. Se eu colocar aqui, ó, se eu bater o... Olha lá. 9,90. Aí o que? Bom, aqui lê até 20K. Se lê até 20K, que é 20.000, isso significa que tem 9.000, 9.900. Esse resistor aqui é de... A gente coloca que ele é de 10K. Aí esse 9,9 é porque tem um errozinho lá do resistor. Então olha lá. E se eu colocar no de 2.000, ó, ele realmente não vai ler, não vai conseguir ler. Agora se eu colocar no de 200.000, aí consegue ler, ó. Olha lá, ó, conseguiu ler. Só que a precisão aqui é diferente, né? Olha lá, ó. Se eu colocar no de 2.000K,
Olha lá, também conseguiu ler. Então ele aproxima. Agora eu vou pegar o outro. Vou pegar esses outros aqui. Eu vou pular uma janelinha aqui para não atrapalhar. Eu não quero que associação de resistores ainda. Eu só quero medir. Então, ó, colocando aqui os dois, vamos ver quanto que vai dar. Colocando aqui, quanto que deu? Olha lá. Não deu, ó. Ficou muito alto. Então a gente vai descer. Eu sei que está lá na casa dos 300 e pouco esse resistor. Então eu vou colocar aqui lá no 2000. Ó. Colocando no 2000, 330 ohms, mais ou menos esse resistor. Aí tem o errozinho dele. Se eu pegar os outros dois resistores, também vou medir. Esse aqui a gente já sabe que é 10K, eu vou tirar ele. Deixa ele aqui do ladinho. Aí eu vou medir esse outro aqui. Mede lá. Olha lá. Coloquei lá. Medi 330 também. Agora eu vou medir esse pequenininho aqui, ó, que eu já cortei a perninha dele. Eu já estava fazendo outros experimentos e eu cortei, mas não tem problema, ele funciona do mesmo jeito. Então, ó. Olha lá, já está lá. Vou colocar aqui. Olha lá, ó. 330 também. Agora, o experimento que a gente vai fazer aqui, eu vou colocar todo mundo em série. Mas como que eu vou colocar todo mundo em série? Ah, eu vou colocar na mesma linhazinha aqui, ó. Se eu colocar esse cara na mesma linha que esse, ó, tá vendo que está na mesma linha? Ele vai ficar vai conectar essa perninha com essa. Então a gente pode colocar em série. Agora eu vou colocar essa outra aqui, ó. Então pronto, ó. Coloquei esse resistor, essa perninha com essa, coloquei essa perninha com essa e eu vou medir daqui até aqui. Como é 330 cada um, mais ou menos, se eu medir daqui até aqui e está em série, eu vou ter um somatório aqui da nossa resistência. Então, olha só, colocando aqui, quanto que deu? Mais ou menos 990 teria que dar. Então tá certo, ó, 980. Lembrando que tem uma perda ali de resistência. Tem uma perdazinha ali, tem um ganhozinho de resistência aí na hora que a gente faz a conexão. Então tá certinho, ó, tá vendo? A resistência dele. Agora, e se eu colocar dois em paralelo? O que será que vai acontecer? Ué, a gente tem que, se eu colocar dois em paralelo, ó, vou colocar um aqui na frente, ó, tá vendo? Coloquei um na frente e eu vou colocar o outro no mesmo canal, ó. Se eu coloquei aqui e aqui, olha lá. Aqui, ó. Olha lá como ficou, ó. Eu coloquei no mesmo canal, ó, na mesma linha. Esse está em paralelo com esse. Esse está em paralelo com esse. E agora como que eu vou medir? Eu posso pegar, tanto faz se eu pegar nessas duas perninhas, ó, que daí vai estar em paralelo. Olha lá, produto pela soma. Aí a gente vai dividir por 2, porque os dois resistores são iguais. Então, ó, divide por 2. Certinho. Ou eu posso pegar essas duas pernas aqui, ó, tá vendo? E não tem problema. Essa de fora e essa daqui, ó, também vai dar certinho. Divide por 2. Ou as duas de fora. O que eu não posso fazer? Eu não posso pegar do mesmo lado. Porque se eu pegar do mesmo lado, a resistência vai ser zero. Porque não tem resistência, passa direto. É mais um experimento que a gente pode fazer. Por exemplo, se eu pegar um araminho. Esse araminho aqui, ó, não tem resistência nenhuma, praticamente zero. Se eu ligar de um ponto no outro, ele vai ter que dar aproximadamente zero de resistência lá. Então, é assim que a gente faz. Agora, e se eu colocar esse de 10K, que a gente coloca que é 10.000 ohms, em série com esse resistor de 330, o que será que vai acontecer? Tem que dar 10.330, né? Então, ó, vou ter que mudar a escala para 20. Muda a escala para 20. Coloca em série lá. O que vai acontecer? Olha lá, aproximadamente. Não tem jeito. Tem muita perda aí no meio. Mas é aproximadamente. Na verdade, não tem perda. Se a gente pegar e medir só o de 10, não chega a 10. Esse aqui dá 3,033, que é 330K. Esse aqui, se a gente pegar, 90. Então bateu, né? Porque, olha lá, bateu certinho. Porque tá 10 para baixo. Então tá certinho. Agora, ó a nossa plugin aqui. Se a gente comparar esse carinha aqui, se a gente pegar aqui, ó, vou colocar aqui fora. Só esses dois aqui. Olha lá, tá dando 330. Eu vou pegar esse outro aqui. Pegar esse carinha aqui. Pegar o grande. Se eu medir aqui, olha lá, vai dar 10.000. Agora, vou medir esses dois aqui.
Esse carinha aqui, olha lá quanto que está dando. 1. Isso significa que é 1K, que está na escala de 20K. 1K é 1000 ohms. Esse daqui agora, vocês acham que a resistência dele é maior ou menor que esse daqui? É uma pulguinha, ó, pequenininho. Pessoal, olha só que legal. A resistência dele, ó, na hora que eu medi, nem deu, ó. Por que que não deu? Se não deu é porque não chegou no 20. Vou colocar no 200 aqui para ver se vai aumentar, se vai chegar. Olha lá, 100K, 100.000 ohms. Então esse resistorzinho aqui, ó, pequenininho, essa pulguinha aqui, é 100 vezes, 10 vezes esse cara, porque é 100 vezes, né? Ou esse carinha aqui é 100 vezes esse de 1, ó. Esse de 1K, esse é de 1.000 e esse é de 100.000 ohms. Então olha só o tamanho dele e tem uma resistência muito grande. Então a gente tem que colocar aí, tomar bastante cuidado em relação ao tamanho. O tamanho não é documento nesse caso aqui. Então ó, olha lá que legal. Então, viu? Esse carinha aqui e esse outro carinha aqui. Agora vamos para a próxima aula. Vou dividir em duas partes para não ficar muito grande o vídeo.